Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de janeiro de 2018. 8 previsões de Stephen Hawking sobre o fim do mundo. O fim do mundo é certo, segundo o físico inglês Stephen Hawking, uma das mentes mais respeitadas da ciência. Ao longo de seus 75 anos de vida, o cientista, que sofre de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que enfraquece os músculos do corpo, já fez algumas previsões nada otimistas. Responsável por contribuições fundamentais ao estudo dos buracos negros, Hawking ocupa a cadeira de Isaac Newton como professor de matemática na Universidade de Cambridge. Veja abaixo o que o astrofísico já disse sobre a extinção do planeta Terra. 1. A humanidade tem menos de 600 anos para deixar a Terra se a humanidade não se tornar uma espécie espacial nos próximos 5 séculos, talvez seja extinta, disse Stephen Hawking, em novembro de 2017, durante a abertura de um evento em Pequim, China. Segundo ele, o crescimento populacional e o aumento do consumo de energia transformarão a Terra em uma bola de fogo até 2600. 2. Alerta contra a inteligência artificial. Também em novembro deste ano, o físico voltou a expressar preocupação com a evolução da inteligência artificial, como já havia feito em 2014. Ele reconheceu o potencial dessa tecnologia para erradicar a pobreza, as doenças e até para transformar a sociedade como um todo para algo melhor. Mas, mesmo assim, ele diz que devemos estar preparados para o pior. O sucesso em criar a inteligência artificial pode ser o maior evento na história de nossa civilização. Ou o pior. Nós só não sabemos. Nós não podemos saber se seremos infinitamente ajudados ou até destruídos por ela. Hawking cita as armas autônomas ou novas maneiras de poucos oprimirem muitos como um dos perigos da inteligência artificial, que, segundo ele, pode ainda representar uma grande ruptura para a nossa economia. 3. A humanidade precisa de um novo lar. No documentário T.C. Archie for a New Earth, o britânico disse que é imprescindível desenvolver tecnologias que possibilitem a colonização de um outro planeta com a maior urgência possível e sugere o RO 128b com o novo lar da humanidade. De acordo com Hawking, há várias ameaças para a humanidade que podem provocar a extinção da nossa espécie, tais como as alterações climáticas e a superpopulação. 4. Busca de alienígenas pode gerar catástrofe. Em julho de 2017, Hawking alertou ser pouco provável que qualquer forma de vida alienígena ficasse satisfeita ao saber da nossa existência. O encontro com uma civilização avançada pode lembrar o encontro dos nativos americanos com Colombo. Isso não deu bom resultado. De acordo com ele, os alienígenas podem ser saqueadores que conquistam os planetas para se apropriar dos recursos. 5. Mudança climática pode transformar a Terra em Vênus. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a saída do país do Acordo Climático de Paris, o físico britânico repetiu alertas a respeito dos perigos das mudanças climáticas. As ações de Trump podem levar a Terra à beira do abismo e transformá-la em Vênus, com uma temperatura de 250 C e chuva de ácido sulfúrico. Estamos em um ponto crítico no qual o aquecimento global vai se tornar irreversível, alertou o cientista. Segundo Hawking, essa é uma das maiores ameaças que enfrentamos e que podemos prevenir se agirmos agora.
Essa ameaça já tinha sido citada pelo físico no documentário A Última Hora, de 2007. 6. Buracos negros podem ser convertidos em usinas de energia. O universo, segundo Stephen Hawking, pode ter buracos negros do tamanho de montanhas que poderiam prover energia suficiente para abastecer nosso planeta. 7. Grande Guerra Mundial pode ser o fim da raça humana. O fracasso humano que eu mais gostaria de corrigir é a agressão, disse Hawking em uma palestra no Museu da Ciência de Londres, em 2015. Pode ter sido uma vantagem para a sobrevivência na época dos homens das cavernas, para conseguir mais comida, território ou parceiros para reprodução, mas agora é uma ameaça que pode destruir todos nós, afirmou o físico, que acrescentou que uma grande guerra mundial significaria o fim da civilização e talvez o fim da raça humana. 8. Engenharia genética ameaça mais que as armas nucleares. Em 2001, Hawking disse ao jornal britânico Daily Telegraph que a raça humana enfrenta a perspectiva de ser exterminada por um vírus criado por ela mesma. No longo prazo, fico mais preocupado com a biologia. Armas nucleares precisam de instalações grandes, mas engenharia genética pode ser feita em um pequeno laboratório. Você não consegue regulamentar cada laboratório do mundo. O perigo é que, seja por um acidente seja algo planejado, criemos um vírus que possa nos destruir, disse o cientista. Segundo Walter J. Maciel do IAG-USP, no começo, o Sol era uma gigantesca nuvem de gás e poeira, muitas vezes maior que o Sistema Solar hoje. Essa nuvem foi se contraindo e se tornando mais densa, até se transformar em uma verdadeira estrela. Isso demorou cerca de 50 milhões de anos. A partir de então, o Sol entrou em uma fase bem tranquila, na qual ainda se encontra. Seu tamanho e sua temperatura quase não mudam. Pouco varia também a quantidade de energia que ele emite para o espaço em cada segundo, o que chamamos luminosidade. Isso nos interessa muito, porque a vida na Terra depende da energia que vem do Sol. Se ela aumentar ou diminuir muito, mudanças profundas e até catastróficas vão acontecer. Essa fase de tranquilidade deve durar, no total, cerca de 11 bilhões de anos. Como ela se iniciou há cerca de 4,5 bilhões de anos, o Sol ainda tem pela frente aproximadamente 6,5 bilhões de anos de tranquilidade. Mas, para nós da Terra, essa fase não será tão calma assim, porque a luminosidade do Sol sempre aumenta, ainda que de forma lenta, e deverá dobrar ao final dos 11 bilhões de anos. Ficando mais brilhante, o Sol vai aquecer mais a Terra. Com mais calor, toda a água do nosso planeta vai evaporar. Não sabemos exatamente quando isso vai acontecer, mas poderá ser em pouco mais de 3 bilhões de anos, dependendo da quantidade de nuvens, porque elas absorvem parte da energia que vai para a Terra. A parte terceira de O Livro dos Espíritos é reservada a esclarecer sobre as leis morais, classificadas por Allan Kardec com a permissão dos espíritos em 10 partes, aliás, a mesma divisão mosaica e que, segundo os orientadores do plano maior, abrangem todas as circunstâncias da vida. Dentre as leis morais, a lei de destruição parece ser a menos compreendida, também pouco abordada. O capítulo 6º, representando a quinta lei de destruição, aborda destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, homicídio, crueldade, duelo e pena de morte.
Na questão 728, Kardec argue aos instrutores do além se a destruição é uma lei da natureza, ao que eles prontamente respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Na Gênese, no capítulo 3, lê-se: para aquele que não considera senão a matéria, que limita sua visão à vida presente, isso parecerá, com efeito, uma imperfeição na obra divina. O que vem acontecendo com o planeta Terra é que ele, com o passar do tempo, vem se transformando e trocando de categoria. No início de sua formação, segundo o Livro dos Espíritos, perguntas 234 a 236, a Terra durante a sua formação, quando ainda não havia vida, foi um mundo transitório, que é destinado aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los, e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Esclarece Allan Kardec que durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, ali encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Depois, com a eclosão da vida, a Terra passou a ser mundo primitivo que é destinado às primeiras encarnações da alma humana, onde a vida, toda material, se limita à luta pela subsistência, o senso moral é quase nulo e, por isso mesmo, as paixões reinam soberanas. A Terra já passou por essa fase. Com a vinda do Cristo fomos promovidos para mundos de expiação e provas. Nesses mundos o mal predomina. É a atual situação da Terra, razão por que aí vive o homem a braços com tantas misérias. Com o lançamento do livro Os Espíritos iniciamos uma nova era cuja onda não chegou, que é mundos de regeneração, que são mundos em que as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. No livro Plantão de Respostas, volume 2, Francisco Cândido Xavier diz: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Antes que a Terra seja destruída pelo crescimento do Sol, ainda temos que passar ainda por mais duas classes. Mundos ditosos ou felizes são os planetas onde o bem sobrepuja o mal e, por isso, a felicidade impera. Mundos celestes ou divinos são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram